Epa Yamin, Epa Yamin, Epa Yamin. Omi tutu, 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 Omi tutu. Saudações a todas, tá? Primeiramente, eu quero agradecer a Dai por esse convite de estar falando sobre a Yamin, né? Meu nome é Priscila, acho que vou iniciar me apresentando. Eu uso a Bebê, né, nas redes virtuais, né? O Bebê é o espelho da Oxum, que é a mãe do meu Ori. Então, quero saudar também o Oxum nesse momento e aproveitar a saudar a todas, porque o Oxum é a força que rege o nosso útero, que rege a nossa conexão com o nosso poder criativo e com a nossa ancestralidade feminina. Então, ora ye Oxum, ora ye yo, ora ye yo Yamin, ora ye yo. É isso. Eu estudo um pouco desse caminho das nossas grandes mães, né? Eu sou da filosofia, fiz filosofia, mas de verdade o que eu acredito é que a força das grandes mães de Yamin Xorongá vive dentro de todas nós, mulheres pretas principalmente, né? E ela se manifesta através da nossa conexão, da nossa espiritualidade e da nossa intuição, né? Yamin Xorongá é a força da Mãe Terra. Eu iniciei o vídeo saudando aqui as águas, né? Porque o feminino, a complexidade do feminino está nas águas, né? Está nesse líquido que corre desde o nosso sangue, desde os rios, desde do mar, né? A terra, a mãe terra é a maior profunda conexão com a força das águas, né? Desde dos lençóis freáticos até as nuvens, né? Que estão manifestas no céu, né? Antes de eu iniciar esse vídeo, eu vim fazendo aqui essa conexão para poder transmitir um pouco do que eu venho fazendo, pesquisando ao longo da minha trajetória, né? E eu fui à janela para poder fechar e aí eu ouvi os pássaros, né, cantar. E aí aqui já é noite, eu estou gravando à noite, já adentrando a madrugada, que é aí o grande domínio de Yamin Xorongá, segundo a nossa tradição, né, a tradição Yorubá. Mas eu não quero me prender a uma perspectiva só tradicional. A gente bebe nessa fonte, na fonte da nossa ancestralidade, dessas raízes, né? Mas eu quero trazer, na verdade, esse aspecto contemporâneo, filosófico, afrofilosófico, né? Mas e contemporâneo. Por que contemporâneo? Porque Yamin Xorongá vive na nossa conexão com o sonho, na nossa conexão com a projeção astral, com a nossa conexão com o oráculo, com a nossa conexão com os valores místicos, com os valores cíclicos da natureza, com os ciclos menstruais, né? E talvez para quem estude Ifá e quem esteja aí
seguindo esse caminho, vai saber que através da força dos Odus, do destino, Odu, né, destino, tem-se aí o encontro com as nossas grandes mães, né? Então, esse aspecto contemporâneo, esse aspecto que a gente tem aí as nuances da tradição, mas que são ressignificados na diáspora e ressignificado através da nossa intuição, é que realmente me interessa, porque esse aspecto está entre o sonho e a realidade. Está entre um dos domínios da Yamin Xorongá, que é o visível, que é o que a gente está vendo, o manifesto, e o que está em manifesto, o que está invisível, que a gente não vê. Então, tudo isso faz parte de uma linha que emerge através da imanência, né? A imanência da natura, essa força da natura, da natureza, né? Eu gosto muito das observações e das perspectivas que o professor King traz, né? Que é a natureza, Yamin Xorongá é a própria Mãe Terra, é o solo que a gente pisa, é a natureza que a gente invoca. Então, todos os ciclos da natureza. Essa força dominante é extremamente feminina, mas isso não inclui, não elimina os homens de poderem participar do culto, né? Mesmo sendo essa força mais feminina, é essa imanência presente na natureza. E durante muito tempo se temeu, né? E durante muito tempo pouco se falou. Durante muito tempo isso ficou num lugar ali reservado, né? Só para a tradição, para os tradicionais, para quem está ali naquela vivência, né? E eu respeito isso, né? E eu considero que existe uma grande importância de se manter, né? Os segredos, né? Mas eu também sinto que é a hora da gente na diáspora resgatar esses valores, né? E colocar Yamin Xorongá, Eledé, né? Ou Eledé, eu gosto mais de Eledé e acho que fica bonito a sonoridade, né? Então, trazer esse poder das agés, né? E desmistificar esse medo que foi introduzido, que foi colocado, uma missão nossa, né, desse resgate, de resgatar o feminino, as raízes ancestrais do nosso feminino, e pautado mesmo, né, pautado num poder, né, porque Yamin Xorongá, ela determina poder para os seus filhos, ela dá poder para aqueles que estão conectados a ela ou que são iniciados. Existem ritos iniciáticos que se pode passar, né, para elas. Eu estou num caminho mais filosófico, né, então pretendo ainda trilhar aí mais tempo esse caminho filosófico, encontrando essas nuances contemporâneas do culto contemporâneo, né? Mas as iniciações e tudo mais é dado poder. Então, o poder que a gente precisa resgatar enquanto diáspora, enquanto povo preto, né, que precisa ir, né, tá libertando os seus filhos do encarceramento, que precisa estar aí batalhando contra as ações diretas do Estado racista, né? É um poder que precisa ser resgatado através da imanência das grandes mães, das grandes agés, né? Em função até mesmo de entender que isso precisa ser direcionado para o nosso opressor, né? Esse poder que a gente tem que resgatar e estabelecer em função da nossa cura, da cura do nosso povo, né, que sucumbe aí no sofrimento e na dor. Então, eu concebo
a partir aí dessas perspectivas, das leituras, sobre esse aprofundamento da questão racial, sobre o aprofundamento da questão também holística do povo preto, da questão também espiritual, filosófica, de que perdeu o medo de se falar das grandes agés e perdeu o medo de chamar, de invocar a força de Yamin Xorongá, é uma ferramenta de libertação, né? Ao honrar o útero, né, dos nossos ancestrais, é uma ferramenta de libertação do nosso povo. Então é muito esse caminho, e eu concebo que esse medo, isso que se fechou, né, Epa e a mim, de não chamar, de não invocar, de não se falar, né, primeiro foi para preservar, tudo bem, acho que durante a colonização, do processo de colonização, né, mas isso foi realmente necessário, né, isso foi realmente necessário, mas já é a hora da gente, nós mulheres pretas, entendermos que também fez parte de um processo racista e machista. Primeiramente racista, porque é o racismo que determina o machismo, né, e que determina a conexão com essa força e com essa energia através, primeiro, do elemento água, que na verdade é a minha Xorongá, é toda a natureza, é o globo terrestre e é a humanidade. Baba King vai trazer essa perspectiva aí pra gente, que eu compartilho, sim, concordo plenamente. Então, resgatar isso faz parte aí dessa grande conexão com o nosso ventre, com o nosso cardíaco, né? Com a nossa mente, com o alinhamento dos nossos ciclos de poder, né? Tão conhecido aí pelo povo hindu, por esse povo que traz aí desde os dravidianos, que é um povo negro também, que é um povo africano, preto, o alinhamento desses chakras, desses círculos de poder. Então, esse culto, esse resgate realmente se faz necessário. Já é a hora da gente despertar para essa conexão, e concebo que esse grupo está fazendo isso nesse momento, né? Se curando. Aqui eu fiz algumas anotações e aí eu quero trazer para compartilhar com vocês, né? Entender as Yamins é também olhar para o símbolo Sankofa, para o Adinkra Sankofa. É olhar para o passado, olhar para essas medidas tradicionais, tá? Olhar para esse culto tradicional, mas absorver a partir da intuição, da inteligência intuitiva dentro desse processo, tá? E ressignificar para o futuro, ressignificar com respeito, com honra, mas ressignificar, porque tem muita coisa que ficou lá atrás, né? E mediante todo o processo de colonização, a gente não teve acesso, e muitos dos mais velhos, dos nossos mais velhos, também silenciaram, guardaram esse conhecimento para si, né? Eu compreendo, né, respeito, mas ao mesmo tempo eu sinto, eu lamento, porque a nossa geração sente falta de determinados detalhes que poderiam fazer com que estivéssemos mais potentes à frente no nosso processo de libertação se tivéssemos recebido esse conhecimento, né? Mas como o conhecimento fica registrado, né? A gente tem aqui uma concepção que busca se afastar dessa perspectiva ocidental,
e racista, né, de que o conhecimento está só na parte da razão cartesiana, né? Então, fugindo dessa razão cartesiana, a gente encontra com a leitura de mundo que os povos africanos indígenas, que eu também honro muito, né, dentro da minha ancestralidade, que eu carrego uma ancestralidade muito forte dos donos aqui da terra, né, que indígena já é um nome colonialista. Aí essa raiz, né? E a leitura de mundo, a ciência do mundo se dá através da leitura da folha. Se ler a folha, se ler a pedra, se ler a árvore, se ler a raiz, né? Então a gente aprende a ler os corpos, né? A gente aprende a ler a matéria, a gente aprende a ler, né, para além só da ideia de pensar convencional. O corpo pensa. Então essa extensão de corpo que pensa, de terra que pensa, de natureza que pensa, é que a gente traz aí o resgate do culto das grandes mães no aspecto contemporâneo, nas nuances contemporâneas. Então é muito disso que eu quero levantar, muito dessa reflexão que eu quero levantar. Que o culto de Amin e Amin Xorongá está vivo e a gente pode chamar. E Amin Xorongá está cada vez mais potente, mais forte, e a gente pode invocar. E Amin Xorongá é honrado em cada gota de sangue que se derrama na terra. Então, plantar a nossa lua, que está aí em voga hoje, a mulherada branca aí vai se apropriando desses processos, né? E tudo mais. E a gente com a colonização, com a escravização, ficou totalmente, né, afastadas e até um pouco assim, né, perdidas. Então a gente vem aí dizendo, olha, isso é meu. Isso não é seu, não. Isso é meu. Desde o primeiro momento que eu comecei a fazer essas conexões, essas linhas, alinhavando essas questões, né, que veio muito forte depois da iniciação para Oxum, eu posso dizer que antes eu já tinha uma conexão com o oráculo, já tinha uma conexão com o movimento, com a dança, né? Mas a potencialidade disso se deu com a conexão com o Oxum, né? E entender as grandes mães é entender esse processo, é entender esse caminho do intuitivo e estar aberta, né, para ouvir a nossa intuição. Eu tenho trilhado muito assim. E a água, esse elemento Omi, né, em Yorubá, Omi tutu, água fresca, a água que refresca, a água que acalma. Com certeza aqui alguém já teve uma mais velha que orientou, coloca um copo d'água do lado da cama, coloca um copo com água embaixo da cama, coloca um copo com água atrás da porta. A magia da água, que é esse elemento que absorve, né, todos os processos negativos do ambiente, é o poder de Yamin manifesto, né? A terra que a gente planta, que a gente cultiva, é o poder de Yamin manifesto. E aí a gente aprende a conversar com esses elementos. E quando a gente aprende a conversar com esses elementos, a gente começa a ser forte, potente, né? E dentro de uma conjuntura racista, isso tudo parece fora de eixo, fora de sentido, mas não é. Isso é o chamado. Esse é o seu chamado. Então esse pássaro que olha para trás e que se reconhece e que entende a sua história no passado e que sabe que está vivendo aqui o presente e que precisa catalisar um futuro promissor para o seu povo, é Yamin Xorongá, né? Então a gente vai se ressignificando nesse movimento espiral, nessa espiral, né, de poder,
né, nessa espiral de poder como mulheres oráculos, né? Então aí a gente dominou o oráculo, que era durante muito tempo em